Olá, eu sou Cristiane Campos, da Rádio JB-FM e do portal Mercado Imobiliário. E hoje nós vamos conversar com Fernando Santos, arquiteto da Santos Projetos, sobre um tema muito importante, a autovistoria e as obras feitas principalmente nos apartamentos. Obrigada, Fernando, pela ajuda. Queria que você contasse pra gente um pouquinho a importância da autovistoria, que está completando 5 anos a lei da autovistoria, não é isso? Isso, Cristiane. A autovistoria está completando o primeiro ciclo, né, de 5 anos, e é importante que os síndicos mantenham a autovistoria em dia para ter um histórico de manutenção e ter ações preventivas no condomínio para não ter problemas estruturais, problemas que são aqueles que duram anos, décadas lá e depois resultam em obras muito caras para o condomínio. Então, vamos lá. O condomínio, nós já sabemos que existem milhares de condomínios que ainda não fizeram. Uns porque de repente não conseguiram, mas outros também porque não acham que o tema, né, que a autovistoria seja tão importante. Só que no decorrer nós temos acompanhado várias tragédias que acontecem por falta da autovistoria, correto? Correto. Então, assim, quem pode fazer? O profissional tem que ser um arquiteto, pode ser um arquiteto ou engenheiro. O que ele faz? Ele faz tipo um checklist, isso é apresentado na prefeitura. Como é que esse bastidor, que a gente não entende, até a gente está falando aqui, pode ser para síndico, para condômino, enfim, é um assunto que hoje aí tem mais de 60 mil condomínios na cidade do Rio de Janeiro, então o tema é muito importante. Sim, claro. Cris, primeiro de tudo, quem pode fazer a autovistoria é arquiteto ou engenheiro, de preferência engenheiro civil, tá? Ele tem que ser habilitado, ou seja, ele tem que estar registrado em dia no seu conselho profissional. Para começar é isso. A vistoria, ela olha aspectos de segurança e estabilidade da edificação. Então, muitas vezes as pessoas ficam reticentes de chamar a autovistoria porque o prédio está feio, porque sua casa está bagunçada, mas isso não entra na conta da análise. O que entra é se tem algum problema numa estrutura, no pilar, trinca, infiltrações, aspectos estéticos não contam nessa análise. Então, o que se olha são aspectos de segurança. Às vezes até alguns moradores brincam, mas meu interruptor é muito antigo. O interruptor pode ser antigo, se ele está funcionando direitinho, ok. Se ele não está funcionando bem, troca-se. Mas não é algo que vai derrubar o prédio. Entendi. Então, assim, é algo que vai entrar numa foto, numa anotação, de uma correção que o morador precisa fazer na sua unidade, mas não é algo que o síndico precisa acionar a justiça e correr atrás de corrigir, porque não é isso que vai derrubar o prédio. O que vai causar acidentes graves, a gente vai ver de cara se houver uma patologia que já esteja há décadas agindo sobre um prédio. Entendi. E, por exemplo, a gente tem recebido questionamentos, né, porque, enfim, o tema de autovistoria está aí, né, diante de algumas tragédias que infelizmente estão acontecendo. É obrigatório o morador, o condômino, abrir a sua unidade ou não? Ou é importante que a autovistoria seja feita no condomínio e também nas unidades? Você pode falar sobre isso? Olha, a autovistoria, ela tem que olhar a estrutura do prédio. A maior parte da estrutura do prédio, ela está dentro das unidades. As lajes, as vigas, os pilares. Então, se você faz uma autovistoria restrita a áreas comuns do prédio, você não está olhando o prédio na sua maior parte. Por isso que é importante que os moradores abram a porta para que o vistoriador acesse e olhe o que está acontecendo dentro. Prédios que são muito antigos, tem apartamentos que já passaram por várias reformas, várias modificações de planta, podem apresentar algumas patologias que às vezes são bobeira, às vezes podem não ser tanto bobeira, e isso precisa ficar claro no laudo. Entendi. Então, assim, não quer dizer que a pessoa vai ter o apartamento interditado. Sim, sim. Ela vai ter alguma responsabilidade de corrigir um problema. E às vezes aquele problema até pode ser do condomínio. A pessoa está com medo, mas o problema pode ser do condomínio. Às vezes não é nem da unidade dela em si. Na unidade dela, exatamente. Então, é importante que as pessoas abram, que não tenham medo. Ninguém vai interditar a sua casa, ninguém vai chamar a polícia, entendeu? Eu tenho a maior discrição, porque eu sei que tem muitos moradores
que ficam com vergonha de suas casas. Ah, tá bagunçado, não fiz faxina hoje. Eu não tenho... o olhar não é esse, Meu olhar não é esse. Eu evito, inclusive, comentar dentro do prédio, porque sabe como é que é a conversa de vizinho. Aí você tá na casa de um falando, e você viu fulano? Não vi nada. Eu nunca vejo nada. Se o seu foco é lá onde você tem que fazer a fiscalização, enfim. Exatamente. E o que acontece? Mais além, esse conteúdo ele não vai para a prefeitura. A prefeitura, ela recebe um comunicado de que foi feita aquela vistoria e de que existem algumas pendências e qual é o prazo para realizar a adequação dessas pendências. Fora isso, o relatório, todo aquele conteúdo que deveria ser fotográfico, todo relatado ali com as fotos indicando os locais, os problemas, aquilo é do condomínio, é exclusivo daquela comunidade do condomínio. O síndico tem que manter aquilo ali por 20 anos, é obrigação legal, e é bom que aquilo fique dentro do condomínio, não seja, inclusive, extrapolado, porque Entendi. às vezes tem condomínios que podem apresentar alguma patologia mais grave, e se você pega aquela informação e vai a público, aquele condomínio vai ser super desvalorizado. E não tem necessidade disso, aquilo é uma informação privada. Entendi. É igual a sua saúde, você não bota no público que você está com uma dor de cabeça, você está com qualquer problema. O condomínio tem seus problemas e isso fica lá dentro. E dependendo não é gravidade, dependendo do que precisa ser feito, existe um prazo. De repente, para umas exigências menores, tanto para, 60 dias, 90 para fazer execução, o maior, é isso ou não? Existe um prazo, né? Existe um prazo para você fazer as adequações. Normalmente esse prazo ele vai ser o prazo mais curto da coisa mais grave que tiver lá. Tá. Claro, eu nunca encontrei um prédio que eu tivesse que falar, gente, vocês têm que fazer isso aqui em 2 meses, que senão vai cair tudo. Graças a Deus, nunca tive essa situação. Mas na maioria das vezes 1 ano você consegue resolver tudo, 2 anos, porque também o condomínio muitas vezes ele não tem ciência daquele problema, ou da gravidade daquele problema. Então, se aquilo é muito caro, o condomínio precisa se provisionar para pagar aquilo ali. É porque o condomínio hoje tem a inadimplência, a crise que a gente vem atravessando. Então, é uma série de coisas, né? Não é só chegar, manda fazer, não é tão... Exatamente. Então, o condomínio precisa se planejar, se programar para fazer e... Tá bom, o condomínio fez um monte de coisas, não conseguiu fazer tudo dentro daquele prazo de 1 ano, 2 anos, ele entra em contato com quem fez a vistoria, vai ser feita uma nova análise, vai ser dado um novo prazo. Não tem problema, o que importa é dar o acompanhamento. Entendi. E avisar a prefeitura para não haver multa. Exatamente, porque a prefeitura ela observa quem venceu o prazo de adequação e notifica, se a pessoa não fez nada ela pode multar. Entendeu? Entendi. Então, assim, é importante ter esse contato com um profissional que faz a vistoria para manter o jogo andando. Se não você largar de mão, é ruim para o prédio, pela parte da estrutura, e pode acarretar em multa. É ruim para os moradores que vão ter que pagar. E além disso tudo envolve segurança, envolve desvalorização de patrimônio. E pegando carona no que você falou dentro da parte interna, é uma característica, acho que até do brasileiro, enfim, dessa coisa da reforma, do puxadinho, vou quebrar essa parede, não quer nem saber se vai dar problema ou não. Então, assim, principalmente em apartamento, o que é possível, assim, qualquer obra que a gente vai fazer, a gente tem que registrar em algum lugar ou não? Uma troca de piso é normal, eu posso fazer na minha unidade, enjoei do piso da cozinha, ou na varanda, por ser uma área, não sei, mais sensível. Eu preciso ter essa comunicação, eu posso fazer meu bel prazer? Cris, a grosso modo, toda obra precisa de algum responsável técnico. Claro, existem obras que não são relevantes para isso. Por exemplo, você vai pintar a sua casa, você vai só jogar tinta na parede, isso não faz sentido você ter um responsável técnico, você não vai estar intervindo na estrutura do prédio, mas se você vai fazer uma mudança de layout, vai derrubar uma parede, botar a parede em outro lugar, a própria troca de piso, você substituir um piso não é mal nenhum, só que dependendo do piso que você tem antes e o piso que você vai colocar depois, isso pode representar um acréscimo de peso que precisa sim de um responsável técnico para responder sobre a possibilidade daquilo e o impacto na estrutura. Entendi. Entendeu? Então, a grosso modo, você precisa sim ter um responsável técnico e o condomínio precisa ser informado de todos os passos. Qual é o tipo de obra, o que será feito, o que vai ser quebrado, o que vai ser construído.
quais os revestimentos, porque na hora que dá um problema, o condomínio tem que ter alguém para chamar. E não é o morador que vai entender de obra, a não ser que ele seja engenheiro ou arquiteto. Entendi. Alguém tem que entender daquilo para dar conta. Então, pode acontecer, por exemplo, que eu já vi várias vezes acontecer, o morador diz que vai fazer uma coisa e na hora que vai construir, constrói outra coisa. Começa e fala, não, vou usar aqui materiais leves. Aí começa a subir tijolo. O condomínio tem que agir, tem que embargar essa obra para pedir mais esclarecimento sobre a obra. Entendi. E pode, o síndico tem esse poder, seria Sim, isso? O síndico tem o poder de diligenciar qualquer obra dentro do condomínio, inclusive dentro da casa das pessoas, se ele entender que isso está trazendo um risco para a estrutura. Para a comunidade. Entendendo que a estrutura ela é uma coisa coletiva. Como a estrutura mantém o prédio como uma coisa una, ela é coletiva. Então, ela é responsabilidade do condomínio. Entendi. Então, o síndico tem sim responsabilidade e obrigação de intervir se ele entender que a estrutura está em risco naquele momento. Então, gente, síndico, né? Que o condomínio hoje tem a cunha social aí chegando. É tanta parte contábil, administrativa, praticamente é uma empresa que se tem, né, nos condomínios. Isso. E aí, assim, como que o síndico faz? Porque agora ele tem que entender um pouco também de engenharia. Ele tem que estar sempre se especializando, se atualizando. Assim, qual a dica para isso? Os síndicos eles têm que procurar cursos, procurar se especializar nos assuntos que estão mais atingindo os condomínios atualmente, né? Você falou até do e-social, que é uma novidade, que está aí trazendo muita dor de cabeça para o pessoal. E essa parte de obras, cada vez que acontece um acidente, a questão da obra volta, né? Então, é importante que o condomínio tenha um gestor que entenda o mínimo sobre o assunto, que ele entenda qual é o papel dele como gestor em relação àquele assunto, porque ele não precisa ser engenheiro ou arquiteto para entender de tudo, ele precisa entender qual é a obrigação dele, como eu falei. Ele é responsável pela estrutura. Se ele acha que a estrutura está em risco, ele tem a obrigação de agir. E, nesse sentido, existem cursos que podem ajudá-lo a entender esse papel, a proteger o prédio, a proteger o condomínio, né, os condôminos, né, que eles são realmente os donos do prédio. E é bom que ele procure essa atualização, porque toda hora está mudando legislação, novas técnicas construtivas, e é o que eu te falei, às vezes o cara fala, vou botar um material leve lá, dá o nome de algum material que é leve e entra com um tijolão que é um material clássico. Um bloco de concreto, já pensou? Exatamente, isso acontece, porque aí chega na hora, foi ver o preço, mas é melhor que construir com tijolo, o pedreiro dele sabe fazer com tijolo, mas não sabe o outro. Então, é importante que o síndico esteja atualizado nesse sentido, de saber reconhecer as coisas e não necessariamente ele tem que ter um conhecimento técnico fino, aprofundado sobre o tema. Mas pelo menos ter uma noção para poder até contratar um profissional adequado. Exatamente. E não assim, não desmerecendo, mas pegar qualquer um. Não, existe uma responsabilidade, existe um acompanhamento. Tem que ter início, meio e fim. Existe. E, inclusive, é uma coisa que eu costumo falar para os síndicos nos cursos que eu ministro aqui no Secov, que é o seguinte, o síndico, fora se ele for arquiteto ou engenheiro, ele não pode nem fiscalizar a obra. Ele não tem como dar direção para uma obra, porque ele não tem a capacidade técnica, ele não tem a habilitação do conselho regional dele. Então ele tem que contratar alguém para fazer isso, porque no final das contas, se aquela obra, por melhor que tenha sido executada, possa vir a dar um problema, ele vai ser o responsável direto pelo problema. Vai ser duas vezes, né? Como profissional e como síndico. Exatamente. Seria isso, né? Então, assim, é importante que ele tenha o auxílio, que ele conheça pessoas, que tenha a humildade, muitas vezes, de procurar ajuda e de procurar os cursos, como os cursos que tem aqui no Secov, que o curso de formação de síndico é muito bom, existem outros cursos que complementam essa formação com conhecimentos em áreas específicas, como esse de construção civil e de autovistoria, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Se vocês estão passando por isso, porque se não passou, vai passar daqui a pouquinho, sobre a autovistoria e fazer uma obra em casa, gente, procure se informar, avise ao síndico e o Secov, que é o Sindicato da Habitação, tem por meio da Unisecov, que é a universidade do sindicato, né, cursos para síndicos, para o conselho, até para o condômino mesmo, para poder estar atualizado.
Então, se você gostou do nosso bate-papo de hoje com o arquiteto Fernando Santos, da Santos Projeto, continue nos acompanhando por aqui ou diariamente na JBFM ou no nosso portal Mercado Imobiliário. Obrigada, Fernando. Obrigado, Cristiane. Valeu.